Eu quero chamar a sua atenção agora, 12h36, para imagens direto do Palácio do Planalto, porque neste momento você consegue ver ali Fernando Haddad, Hugo Mota atrás. Tem a grande expectativa para o anúncio das medidas sobre o tarifaço, né? As medidas de ajuda às empresas exportadoras por conta disso. Também vemos o presidente Lula, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e várias autoridades, Gleisi Hoffmann. Vamos então acompanhar ao vivo. Bom dia a todas. Saudar o presidente Lula, saudar os nossos presidentes do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Em nome deles, eu quero saudar todas as lideranças partidárias que estão aqui, das duas casas. Muito bem-vindos e obrigada pela presença. Saudar o nosso vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, também coordenador do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Tarifaço. Saudar o nosso ministro Fernando Haddad, nosso ministro Mauro Vieira, e saudar aqui também os representantes da indústria que estão aqui, o presidente da CNI, também os representantes do movimento sindical, das centrais sindicais que estão participando desse ato. E reforçar, claro, também a saudação aos nossos ministros e ministras que se encontram aqui no ato. As medidas que o governo do presidente Lula está anunciando hoje, elas visam proteger o país dos efeitos da tarifação unilateral do governo dos Estados Unidos. Proteger nossas empresas, exportações, a economia, os empregos, as famílias brasileiras. É uma grande responsabilidade que, mais uma vez, devemos compartilhar com o Congresso Nacional, como já fizemos em outras iniciativas de interesse desse país. Por isso que eu agradeço especialmente a presença dos nossos presidentes, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, nessa cerimônia. O Brasil e o mundo são testemunhas de que esta situação, que consideramos uma verdadeira chantagem, foi provocada por aqueles que tentaram abolir o Estado Democrático de Direito e agora respondem por seus crimes perante a lei e a justiça. As medidas que apresentamos em defesa da soberania nacional significam, portanto, a defesa igualmente fundamental da nossa democracia contra novos ataques e ameaças. É por este compromisso com a democracia e a soberania que seguiremos construindo um país melhor e mais justo para todos e todas. Obrigada. Pronuncia-se agora o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Presidente Lula, senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional e do Senado, deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara, saudando os parlamentares, ministros, chanceler Mauro Vieira, ministro Fernando Haddad, ministra Gleisi Hoffmann, cumprimentando os colegas ministros. Saudar aqui o setor produtivo, cumprimentando a CNI, o Ricardo Alban, todo o mundo sindical, cumprimentando o Miguel Torres, da Força Sindical, amigas e amigos. Nós fizemos, presidente, uma grande audiência, ouvindo o setor produtivo, o agro, a indústria, setor minerário, os exportadores, empresas brasileiras, empresas americanas radicadas aqui no Brasil, e todos nós sabemos da injustiça que ocorre. O Brasil, dos 10 produtos que os Estados Unidos mais exporta para nós, 8 a tarifa é zero, não paga nada de imposto. E a tarifa média de importação é de 2,7%. Aliás, este ano, de janeiro a julho, nós tivemos em exportação do Brasil para os Estados Unidos um crescimento de 4,6%, de janeiro a julho. E dos Estados Unidos para o Brasil, 12,7%.
um superávit impressionante, quase 3 vezes maior nesses primeiros 7 meses. Nosso crescimento de exportação cresceu menos de 5% e o deles cresceu quase 13%. Portanto, não há nenhuma justificativa, medida totalmente inadequada, e além dos esforços todos para excluir os produtos desse tarifaço, que o presidente Lula orientou, 45% ficou fora, 20%, 19,5% na seção 232, que é igual para o mundo, mas temos aí 36% que precisam ser ajudados. E aí, ouvindo todos os setores produtivos e dos trabalhadores, o presidente Lula orientou um conjunto de medidas que o Fernando Haddad vai nos detalhar na área econômica, mas eu destacaria na área da indústria, o Reintegra, que é uma medida importante. O senhor já tinha feito, presidente, o Reintegra para pequena empresa. Então, as micro e pequenas empresas já tinham tido Reintegra. Aliás, lei aprovada por unanimidade na Câmara, Mota, e por unanimidade no Senado, devolvendo 3% do valor exportado. Isso dá um impulso à exportação. A Itália é um bom exemplo de país que exporta muito a pequena empresa. Esse Reintegra está sendo agora estendido para todas as empresas para exportarem para os Estados Unidos. Aliás, as micro e pequenas, Márcio França, vão ter 3 mais 3, 6%. E todas as demais, 3%, medida estruturante, estimulando a exportação. Há outro drawback. Quando eu exporto, aquilo que eu importo, eu não pago imposto. Só que se eu frustro a minha exportação, eu teria que pagar o imposto do que eu importei, além de multas, sanções. Então, o senhor está prorrogando por mais 1 ano o drawback, suspendendo e prorrogando por mais 1 ano. As medidas de crédito e fundo garantidor, que o ministro Haddad vai detalhar, as compras governamentais, município, estados e União, também ajudando e participando, diferimento na área tributária, enfim, um conjunto de medidas procurando atender o setor produtivo para garantir emprego, garantir a produção e abertura de mercado. O presidente Lula assinou Mercosul, Singapura, Mercosul, EFTA e Mercosul, União Europeia, que vai ser o maior acordo do mundo. Mercosul, União Europeia, 22 trilhões de dólares de PIB, abrindo aí o comércio com fortalecendo o multilateralismo e fortalecendo o livre comércio. Mas eu quero, ao encerrar, presidente, lembrar aqui o apóstolo Paulo, na epístola aos Romanos. Não trabalha pela paz, senão quem luta contra a injustiça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal fazendo o bem. Tenha certeza, presidente, o senhor está fazendo o bem. Bom trabalho. Tem a palavra o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban. Bom dia, amigas e amigos. Obrigado pela oportunidade, presidente, de estar podendo falar, trocar aqui algumas ideias. Queria cumprimentar o nosso presidente Lula, está também o nosso querido Sancho Panza aqui, ou Don Quixote, como queiram chamar, o nosso querido Alckmin, o vice-presidente, ministro, cumprimentar nossos presidentes das casas, Alcolumbre, e também o nosso querido amigo, desculpa,
cumprimentar o ministro Haddad, cumprimentar o ministro Mauro e a nossa ministra Grace, em nome dela, cumprimentar todas as mulheres presentes, todos os ministros presentes. E apenas para não ser repetitivo, dizer que o que nós mais queremos e que tem sido feito é equilíbrio e bom senso. É o que nós mais queremos nessa disputa, porque toda crise gera desafios e todo desafio gera oportunidades. E a gente tem que olhar esse desafio, essa oportunidade, sob o prisma do copo meio cheio. Esse é o nosso objetivo. Para isso, a nossa CNI, o setor produtivo, as instituições do setor produtivo das indústrias, nós estamos aderindo a esse processo de defesa dos interesses da indústria, do comércio e da economia brasileira. Estamos inserindo já, contratamos escritórios de advocacia para fazer também nossas contribuições na investigação da seção 301, já estamos contratados, e devemos estar também fazendo a defesa de interesses através da instituição totalmente oficial nos Estados Unidos, que é através do lobby, para trabalharmos com relação às tarifas dos 50%, que, como bem disse o nosso ministro Alckmin, nada justifica sairmos de um piso para um teto. E essa é a questão que nós queremos estar como norte na contribuição do setor produtivo, sem aspectos políticos e entendendo as nuances geopolíticas de toda a situação. E essa é o que nós queremos contribuir. Estamos trabalhando muito próximo, discutindo muito próximo com o nosso ministro Alckmin. Aplauso às medidas que são paliativas e vamos trabalhar muito duro para que essas medidas possam ser superadas o mais breve possível. Quer seja por novos direcionamentos dos setores que têm uma maior facilidade ou menor trânsito de poderem encontrar novos mercados, quer seja para aqueles setores que mais nos preocupam, não só os pequenos, mas setores que a transversalidade de seus produtos é muito limitada, quer seja pelo nosso custo Brasil, quer seja pela característica de termos, na relação bilateral Brasil e Estados Unidos, a relação muito contributiva com relação aos produtos de manufaturados, que têm um maior valor agregado, que têm uma maior tecnologia embarcada, como são de máquinas e equipamentos. Esses setores certamente vão precisar de muito mais carinho, muito mais atenção e muito mais esforço, principalmente porque o mercado não está aí disponível para nós, como estaria talvez para as commodities. E nesse aspecto, eu acho duas coisas são muito importantes, presidente e ministros, que a gente possa ter um olho muito aguçado na defesa comercial. Ela vai se tornar cada vez mais importante, não por um protecionismo e não por cometer os mesmos erros que talvez estejamos vendo no mercado internacional, mas preservarmos a nossa capacidade de resiliência e de reação da indústria nacional. Então, a defesa comercial é um ponto muito delicado a ser observado. E outro, como já está sendo feito, dá muito mais ênfase aos acordos bilaterais. Nós temos que ser uma verdadeira cruzada nos acordos bilaterais. Se for com o Mercosul, ótimo. Se não for com o Mercosul, vamos fazer acordos bilaterais. Porque é aí que nós vamos abrir oportunidades e mercados para que a gente possa trabalhar. E, mais uma vez, juntos, convergentes, sem nenhum problema de termos cada um seu pensamento, cada um sua ideologia, cada um sua racionalidade. Mas se nós colocarmos o Brasil como nação em primeiro lugar, temos certeza que podemos chegar mais. Muito obrigado, amigos, e conte sempre com a indústria brasileira. Obrigado. Tem a palavra o presidente da Força Sindical Nacional, Miguel Torres. Acompanhando, né, até a chegada do representante da Força Sindical, nós vemos que as principais autoridades do governo estão reunidas justamente nessas medidas. O próprio ministro Alckmin já deu algumas informações a respeito do que vai acontecer. Vamos, então, continuar acompanhando as falas. Presidente Alckmin, ministro Haddad, nosso presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, presidente do Senado,
Davi Alcolumbre, ministro Mauro Vieira, nossa ministra Gleisi Hoffmann, a todos e todas. Represento aqui o Fórum das Centrais Sindicais nesse ato muito importante. Esse passo que o senhor está dando, presidente Lula, junto com essa equipe, demonstra a seriedade que o governo tem no trato das suas coisas, no trato da soberania nacional. O senhor e a sua equipe têm feito um levantamento, um estudo, junto com a sociedade, como enfrentar o que veio acontecendo com esse tarifaço. Totalmente sem lógica, totalmente sem razão, e o senhor tem enfrentado isso com muita tranquilidade. E essa tranquilidade incomoda muita gente. E incomodando, nós sabemos que o senhor está no caminho certo. Então, esse pacote, que hoje chamamos de pacote, vai trazer uma tranquilidade, tanto para o setor produtivo quanto para os trabalhadores. Também temos que garantir o emprego, né? A mão de obra também ativa nesse país. Não podemos esquecer disso. E está, pelo que eu vejo, está contemplado nesse pacote. Isso é muito importante para que nós possamos avançar, né? E capital, e trabalho, e governos unidos, podemos sim enfrentar essa loucura que estão querendo fazer com o Brasil, mas no mundo. Mas aqui parece que estão querendo pisar um pouquinho mais forte. Então, nós não podemos, nesse momento, se desunir. Então, estamos unidos na defesa do país, unidos pela nossa soberania, unidos pela nossa democracia, fortalecendo as nossas instituições, porque só assim que nós vamos enfrentar isso. E tem um ditado, presidente, não sei quem escreveu, que diz que Deus está em todos os lugares e o diabo está nos detalhes. Mas vai ter detalhes assim, né? Toda hora uma coisinha vem sempre pegando no nosso pé, nós dando saltos de melhorias econômicas, na questão do emprego, na questão da nova indústria Brasil, avançando, crescendo no PIB, e daqui a pouco vem mais um ataque em cima de nós. Então, conte com os trabalhadores, conte com as centrais sindicais, e para nós, trabalhadores e trabalhadoras, só a luta faz a lei. Obrigado. E a gente está acompanhando, né, os principais setores afetados e, como o presidente da Central Sindical disse, acaba gerando o medo dos trabalhadores, evidentemente. Tanto que nós fomos acompanhando reportagens ao longo dos últimos dias. Agora, Fernando Haddad, a grande expectativa, né, de fato, para anunciar essa questão de uma linha de crédito. Vamos então ouvir Fernando Haddad. Presidente Lula, vice-presidente Alckmin, ministros Mauro Vieira, Gleisi Hoffmann, presidente Alcolumbre, presidente Hugo Mota, grande satisfação vê-los aqui. Gostaria de saudar também a presença dos ministros Luiz Marinho e Simone Tebet, que ajudaram a construir a solução que está sendo apresentada hoje à sociedade. Dizer que nós estamos numa situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue a imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais, está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Vamos enfrentar, como já enfrentamos várias situações difíceis nesse país, e vamos superar mais essa dificuldade que é imposta de fora para dentro, mas infelizmente com o apoio de alguns setores radicalizados da sociedade brasileira. Nós passamos as últimas semanas, sob o comando do vice-presidente Alckmin, conversando com setores econômicos para saber exatamente a escala do problema que nós estamos enfrentando, para que essa primeira medida, pode não ser a única, mas que essa primeira medida pudesse atender de pronto os setores mais atingidos pelo tarifaço de 50%. E nós procuramos fazer uma combinação. O senhor, presidente, o senhor protagonizou no Brasil a maior reforma tributária da nossa história. E o setor
exportador é seguramente o setor mais beneficiado por essa reforma tributária. Ela entra em vigor no plano federal em 2027. Muitas das medidas que estão sendo tomadas aqui vão ter fôlego até 2027, porque a reforma tributária, ao entrar em vigor, ela já vai destravar muitas exportações que se tornam, pelo nosso sistema tributário caótico, impossíveis de serem realizadas. Então, a primeira medida estrutural já foi entregue, antes de qualquer crise. Nós entregamos uma reforma tributária que favorece o investidor, favorece o exportador e favorece o trabalhador com a isenção de uma cesta básica ampliada de medicamentos, uma cesta de medicamentos ampliada e que vai ajudar muito o trabalhador brasileiro, que vai ganhar com a isenção do imposto de renda de um lado e com o barateamento de produtos essenciais de outro. Nós aproveitamos esse ensejo para fortalecer e, num certo sentido, recriar duas outras pernas de um arcabouço de fortalecimento das exportações que está sendo anunciado hoje em caráter estrutural, não apenas conjuntural. O primeiro deles é um sistema de crédito voltado para a exportação. Então, nosso Fundo Garantidor de Exportações passa a contar agora, a partir de hoje, da edição dessa medida provisória, com recursos liberados para financiar a custo baixo os setores afetados pelo tarifaço, mas não só. Nós vamos atender prioritariamente quem foi atingido, mas o Fundo Garantidor de Exportações passa a operar em todo o setor exportador do Brasil. Porque nós não podemos contar que todo mundo consiga resolver o seu problema. E nós precisamos continuar gerando divisas, continuar fortalecendo nossas contas externas, mantendo nossas reservas cambiais, que o senhor e a presidenta Dilma tiveram o bom senso de acumular ao longo de anos e que hoje fortalecem a nossa economia, servindo de um colchão de proteção. A outra perna importantíssima para o setor exportador é o seguro. Sem seguro, você não consegue manter as exportações. E esse era outro setor absolutamente debilitado do nosso sistema voltado para a promoção das exportações. Então, agora nós vamos ter, além de um sistema tributário, em 2027, robusto, que favorece investimento e exportação, nós teremos um sistema de seguro e um sistema de crédito que vão, inclusive, contar com fundos garantidores para que o pequeno possa ter acesso ao crédito e ao seguro. Porque, às vezes, presidente, o senhor tem sido muito vocal nisso, você abre uma linha de crédito e, às vezes, quem toma o crédito é quem nem precisa do crédito, porque ele está barato. Ele vai lá e toma. O pequeno que não tem garantias, nem para uma coisa nem para outra, fica excluído do sistema de crédito e do sistema de seguro. Então, além do Fundo Garantidor de Exportação, nós estamos dando um suporte para a exportação e para o seguro, para o crédito e para o seguro, garantindo o pequeno e o médio exportadores, que hoje se sentem inibidos de exportar porque não têm a garantia de que vão receber. E com esses mecanismos, nós vamos dar a todo o setor interessado em exportação, né, condições de se mobilizar em busca de novos mercados. Então, nós vamos, se Deus quiser, não só continuar falando, ministro Fávaro, né, do agronegócio e tal, mas nós vamos falar também com o Márcio França, com o Paulo Teixeira, nós vamos falar também do pequeno exportador que vai ter agora, como tem na Itália, como tem em vários países onde o pequeno responde por muito mais pela exportação do que o grande, nós vamos ter esse empurrão importante, né? Esse mecanismo que o reintegra, que volta para a legislação, depois de um tempo hibernando, ele é muito importante nesse momento, porque você consegue devolver uma parte do tributo que a mercadoria exportada carrega consigo. Porque como a reforma tributária ainda não está em vigor, nós temos um resíduo de impostos que são exportados. E isso encarece a mercadoria. Se o exportador tem a garantia de receber parte disso como crédito tributário, ele consegue baratear o seu produto e enfrentar
uma tarifação, uma concorrência internacional mais acirrada. Mas quero dizer que esse mecanismo tem prazo de validade. Em final de 26, ele perde o sentido, porque todos os exportadores estarão 100% isentos de qualquer tipo de imposto, porque não haverá cumulatividade. Tudo vai ser normalizado e o sistema da Receita Federal está pronto para entrar em vigor em 1º de janeiro, já do ano que vem, para um ano de testes. Além disso, as medidas que o vice-presidente já comentou, que é o drawback. Drawback, para quem não sabe, muitas vezes você exporta, mas para você exportar, você tem que importar alguma coisa, porque nem todo componente é nacional. E muitas vezes você não tem o crédito da importação, do imposto sobre o que você importou, validado pelo Estado, devolvido pelo Estado. Quando tem, você tem um prazo para isso. Nós estamos estendendo esse prazo, justamente para que o exportador que importa para produzir, ele tenha um conforto e um horizonte, né, de planejamento maior do que o que tem hoje, justamente para ele não perder o crédito tributário de uma eventual importação. A outra questão, também já citada, as compras governamentais estão sendo flexibilizadas para que União, Estados e municípios possam adquirir produtos que tinham outro destino para, eventualmente, atuar aqui nas políticas públicas que são conhecidas de todos. Então, os governadores e prefeitos que quiserem comprar produtos perecíveis para merenda escolar, como é o caso do governador Eumano, que nos procurou com essa demanda, não só para o pescado, para a manga, mas para qualquer produto perecível que tinha o destino, sobretudo os Estados Unidos, nós vamos conseguir adquiri-los e colocar aqui nos programas governamentais. Então, é uma leva de proposições que vão atenuar esse impacto inicial. Nós vamos ficar atentos e monitorando as nossas exportações e o comportamento do mercado. Já quero lhe informar, presidente, que há setores que não estão no radar hoje, mas que podem vir a entrar no radar em função de uma agressividade muito grande, por exemplo, na exportação de algodão e soja por parte dos Estados Unidos, que está impondo compras de outros países aos seus produtos. Isso pode acarretar problemas internos aqui no Brasil. Então, nós temos que estar muito atentos não só ao que está acontecendo no Brasil, mas ao que está acontecendo no exterior, para nós conseguirmos acomodar, né, o setor produtivo brasileiro, que vai continuar contando com o governo do presidente Lula, que é um entusiasta dos acordos multilaterais, bilaterais, que tem aberto mercados já pelo seu terceiro mandato, vai ter que continuar a fazê-lo daqui para frente, se torna ainda mais imperativa essa exigência, e nós estaremos aqui para apoiar. Muito obrigado. Muito bem, nós acompanhamos um dos anúncios mais aguardados dos últimos tempos, que é justamente as propostas para segurar um pouco o impacto financeiro causado pela taxação americana. Basicamente, como você viu, o ministro Fernando Haddad disse que vai ter uma linha de crédito de 30 bilhões de reais. Tem expectativa, o presidente Lula vai falar daqui a pouco. E essa linha de crédito vai ser voltada para pequenos exportadores e, principalmente, você viu a fala do Fernando Haddad, porque não vai ser qualquer pessoa que vai ter acesso a esse crédito. Você está vendo o momento da foto oficial, presidente Lula ao lado dos presidentes do Senado e também da Câmara e de outros líderes. Basicamente, essa linha de crédito de 30 bilhões de reais não vai ser para qualquer pessoa, porque, como você viu Fernando Haddad dizendo, em algumas outras situações, quando o governo fez linhas de crédito que têm um juros menor, algumas pessoas que não eram o foco dessa lei de crédito acabavam conseguindo ter acesso. Então, o que nós vimos e as autoridades acabaram de dizer que nos últimos dias houve um pente fino justamente para saber quem de fato seria prejudicado por essa taxação do governo americano. Vamos então ouvir a fala do presidente Lula agora 1h05 da tarde. A presença dos deputados aqui, dos senadores, e a presença do Hugo Mota e do Davi, porque o time do governo está passando a bola
para o time da Câmara e o time do Senado. A bola está com vocês. Além de parabenizar o companheiro Alckmin e o Haddad e as equipes que trabalharam, a Gleice, o Fávaro e outros ministros, o Rui Costa, na apresentação dessa proposta, é importante a gente dizer que a gente não pode ficar apavorado e nervoso e muito excitado quando tem uma crise. A crise ela existe para a gente criar novas coisas. A humanidade ela criou grandes coisas que salvaram a humanidade em tempos de crise. Nesse caso, o que é desagradável é que as razões justificadas para impor sanções ao Brasil não existem. Na questão comercial, por exemplo, é inadmissível alguém dizer que tem déficit com o Brasil, quando nos últimos 15 anos o superávit deles foram de 410 bilhões de dólares, se colocar bens e serviços. Não é pouca coisa. A segunda coisa é que aqui no Brasil nós temos um poder judiciário autônomo, em que está garantido na nossa Constituição de 88, e que o Poder Executivo e nem o Congresso Nacional temos nenhuma incidência com relação ao julgamento que está acontecendo na Suprema Corte. E ninguém está desrespeitando a regra de direitos humanos como estão tentando apresentar ao mundo. Porque os nossos amigos americanos, toda vez que eles resolvem brigar com alguém, eles tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas que eles querem brigar. É assim com a América Latina, é assim com o mundo árabe, é assim com os russos, é assim com o país asiático. E o Brasil não tinha, efetivamente, nenhuma razão para ser taxado, e tampouco aceitaremos qualquer pecha de que no Brasil nós não respeitamos os direitos humanos. E que o julgamento nosso... E que o julgamento está sendo feito de forma arbitrária. Na verdade, o que nós estamos fazendo é aquilo que é feito apenas em país democrático. Julgando alguém com base em provas coletadas em testemunhas e com total direito de presunção de inocência. Isso é democracia elevada à sua quinta potência. Coisa que eu não tive quando eu fui julgado. E eu não reclamei. E o que é mais grave é que essa mesma gente que está sendo julgada, que tentou dar um golpe em 2008, que invadiram a sede da Polícia Federal no dia da minha posse, da minha diplomação, que colocaram o caminhão-bomba, sabe, perto do aeroporto. Essa gente que ocupou a frente dos quartéis com a benevolência de alguns, está sendo julgado, não é por denúncia de oposição. Eu não vi nenhuma denúncia sua contra qualquer pessoa, Columbre. Eu não vi sua, Gumota. Eu não vi denúncia, ele está sendo julgado com base nas delações e no depoimento feito por pessoas que participaram da tentativa de golpe. E eu disse ao presidente Trump, se tivesse acontecido no Brasil o que aconteceu no Capitólio, ele estaria sendo julgado aqui também. Porque aqui, depois da nossa Constituição de 88, a gente pode encontrar algum defeito. Mas a verdade é que a justiça nesse país tem que ser para todos. Para brasileiros e para estrangeiros residentes no Brasil. Para empresas brasileiras aqui e para empresas estrangeiras radicadas no Brasil. Não poderia deixar de ser diferente. Agora, o que está sendo jogado fora é uma relação de 201 anos de história. Veja que nós relevamos até o golpe de 64. Nós nem lembramos o que foi o papel da embaixada americana aqui no Brasil, não lembramos o que foi o papel de navio de guerra dos Estados Unidos nos nossos mares. Tudo isso a gente, sabe, não esqueceu, mas a gente não coloca mais em conta. Porque nós somos da paz. Nós somos da paz. E nesse tempo de crise, meu caro Alban, veja uma boa notícia. Eu acabo de ser informado pelo Fávaro que nesse momento em que eu estou chegando à tribuna, nós estamos fazendo 400 acordos nossos em 2 anos e meio, vendendo
vendendo carne de boi e miúdo de boi para as Filipinas. E será assim. A gente vai continuar através do Mauro, através do Fábio, através de todos os ministros que têm setores que têm relação com os Estados Unidos, a gente vai continuar teimando em negociação, porque nós gostamos de negociar. E nós não queremos conflito. Eu não quero conflito nem com o Uruguai, nem com a Venezuela, quanto mais com os Estados Unidos. Agora, a única coisa que nós precisamos exigir é que a soberania nossa é intocável. Ninguém dê palpite nas coisas que nós temos que fazer. Falar de direitos humanos no Brasil já foi importante em outras épocas. Mas agora, antes de falar em direitos humanos no Brasil, tem que olhar o que acontece no país que está acusando o Brasil. E com muita tranquilidade, a gente vai continuar fazendo, eu quero dizer para os empresários, para os trabalhadores, a gente vai tentar fazer o que estiver no nosso alcance para minimizar o problema que foi causado conosco. Nós vamos fazer o que tiver no nosso alcance. Agora, a verdade é que não é possível imaginar que o governo vai substituir, sabe, os nossos parceiros comerciais. E nós vamos ter que procurar outros parceiros. Da minha parte, eu sou vendedor de qualquer coisa. Eu liguei para o Xi Jinping essa semana e uma das coisas que eu falei foi dos pés de galinha. Sabe? Eu não cheguei a falar do pé de galinha porque eu falei carne de frango. Mas eu sei que é pé de galinha. Está aqui a Apex, está aqui o Sebrae. Nós vamos continuar vendendo as coisas que o Brasil, se os Estados Unidos não quer comprar, nós vamos procurar outro país. Sabe? Pode se preparar, o banco, eu vou para a ASEAN, sabe, em outubro, para vender coisas do Brasil lá. Pode se preparar que em janeiro já marquei com a Índia, vamos fazer um grande evento em que eu quero levar pelo menos uns 500 empresários brasileiros para a Índia, porque é um país, sabe, muito grande e muito importante, e muitas coisas para a indústria brasileira, sobretudo na questão de fármaco, a questão de inteligência artificial e a questão espacial. E a questão de defesa, nós temos muito que aprender com a Índia. Então, ao invés de ficar chorando aquilo que nós perdemos, vamos ficar procurando ganhar outro lugar. O mundo é grande, o mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil. Todo mundo sabe que nós somos do bem. Todo mundo sabe que a gente não quer brigar com ninguém, que a gente faz concessões, mas a gente não merecia isso. E o que é grave é que não foi só conosco, foi com muita gente dizia, mas a Índia é muito pró-americano. Eles taxaram a Índia em 50%. Ora, o que leva a isso, eu posso dizer para vocês que não é comercial. Posso dizer para vocês que não tem um fundo comercial disso. Eu acho que existe por trás disso uma necessidade muito grande de destruir uma coisa chamada multilateralismo, que é o que permitiu que o mundo tivesse um comércio mais equilibrado, uma coisa mais harmônica, feita através do OMC, que ela começou a perder valor quando os Estados Unidos saiu da negociação em 2008 por causa das eleições do Obama. Então, nós estamos num debate que não é econômico, gente, é um debate político. É um debate político com teor ideológico. A razão pela qual o presidente americano anuncia punir o Brasil por causa do ex-presidente, se ele conhecesse a verdadeira história, ele estaria dando parabéns à Suprema Corte Brasileira por estar julgando alguém que tratou de bagunçar a democracia brasileira. E quem está falando para vocês é o cara que mais perdeu a eleição neste país para presidente. Eu acabava de perder, voltava para casa, não ficava xingando ninguém, não ficava duvidando das urnas. Então, gente, é preciso que a gente tenha clareza do que está em jogo. O meu time de negociador está aqui, primeira linha, nem o Real Madrid, nem o Barcelona, nem o Paris Saint-Germain chega perto do meu time de negociação. Agora, é preciso encontrar do outro lado reciprocidade, que nós não estamos anunciando reciprocidade. Veja como nós somos negociadores. Nós não queremos, no primeiro momento, fazer nada que justifique, sabe, piorar a nossa relação. Nesse momento, nós estamos tentando aproximar a relação, procurando nosso parceiro.
Eu já falei com a Índia, já falei com a China, já falei com a Rússia, vou falar com a África do Sul, vou falar com a França, vou falar com a Alemanha, eu vou falar com todo mundo. Para eles se darem conta do que está acontecendo no mundo e junto aos BRICS nós vamos fazer uma teleconferência que está sendo articulada para a gente discutir dentro dos BRICS do que a gente pode fazer para melhorar nossa relação entre todos os países que foram afetados. Porque é importante lembrar, que daqui a pouco alguém vai começar a dizer: não, o Brasil está sendo punido por causa dos BRICS. É importante lembrar que esse cara dos BRICS, que assusta eles, é simplesmente um país que o Brasil tem uma balança comercial de 160 bilhões de dólares, o dobro da que nós temos com os Estados Unidos. E nós queremos crescer mais, nós queremos vender mais e queremos comprar mais. Nós queremos aprender mais e queremos ensinar mais. É assim que esse país vai se transformar num país grande. É assim que a gente vai tentar procurar as nossas alternativas para que os Estados Unidos aprendam que democracia e respeito comercial e multilateralismo vale para nós e deve valer para eles. Essa aposta que o governo americano está fazendo pode não dar certo para eles. Pode não dar certo. Porque ontem eu vi no jornal que me entregaram 1 quilo de contrafilé nos Estados Unidos a 150 dólares. Eu não sei que carne que é essa, mas estava lá a tabela da carne. E aqui no Brasil, a gente vai continuar assustando muita gente, porque a gente vai continuar melhorando a nossa produção, seja de milho, seja de soja, seja de frango, seja de feijão, seja de arroz, seja de café, a gente vai continuar melhorando a produção. Ninguém nunca mais falou, sabe, depois que nós chegamos ao governo, as pessoas nunca mais falaram que a produção industrial estava acabando, que a indústria brasileira estava acabada. Ou seja, o PIB industrial cresceu 3,8%. São 547 milhões de créditos para a nova indústria Brasil. Isso vai continuar acontecendo. Se o sul-americano não quiser comprar, nós vamos vender para outro. Se outro não quiser comprar, nós vamos vender para o nosso mercado interno. Nós temos um mercado interno poderoso. O que nós precisamos é explorar o nosso potencial. Eu fico imaginando, Haddad, que parte das frutas que a gente exporta para os Estados Unidos, o mercado carioca, o mercado mineiro, o mercado gaúcho, o mercado paulista, o mercado do Brasil está à inteira disposição para comprar essas frutas e comer. Qual é o problema? Se a gente não tiver mercado interno, vamos procurar outro mercado. Eu não tenho nenhum problema de andar com uma caixa de uva na cabeça, uma caixa de manga, uma caixa de abacaxi. Só não vou carregar uma caixa de jaca, porque aí é muito pesado. Mas eu já andei com um carro verde 2 anos para a Europa, mostrando que a gente ia produzir um carro verde. Então, se quer negociar etanol, nós negociaremos. Se quiser negociar etanol, não coloque problema nisso, porque nós estamos dispostos a negociar. Produzimos mais e melhor do que eles. E queremos negociar. Agora, quem não quer negociar são eles. Quem está com bravata são eles. Os meus bravateiros estão aqui, olha a cara do Alckmin. Foi chamado até de Pancho Chancha ali, não sei porquê, Sancho Pancha. Você, fizeram bullying com você, você deve processar o cara que fez bullying com você. E olha o Haddad, como está feliz da vida sorrindo. Olha a Gleisi Hoffmann, olha o Mauro Vieira. Esse é o time meu de bravata, para brigar. Esse time só sabe negociar. Agora também o meu time não tem medo de briga. Não tem medo de briga. Tá? Se for preciso brigar, a gente vai brigar. Mas antes de brigar, a gente quer negociar. A gente quer vender e quer comprar. Para os Estados Unidos e para o resto do mundo. Por isso, Alckmin, Haddad, Gleisi, Mauro, parabéns pelo que vocês fizeram até agora. E Fávaro, continue vendendo. Continue vendendo, porque o Brasil precisa vender. E eu tenho orgulho de apenas 2 anos e meio a gente ter aberto 400 novos mercados. E mais orgulho eu tenho ainda que com apenas 2 anos e meio nós acabamos outra vez com a fome no Brasil. Isso é motivo de orgulho de um governo que trabalha. Meu caro Davi, meu caro Hugo Mota, companheiros deputados, senadores e deputadas, a bola está com vocês. Quanto mais rápido vocês votarem, mais rápido os prejudicados serão beneficiados. E nós também estaremos dando ao mundo uma saída, porque muitos países estão na mesma dificuldade que o Brasil.
Então, está mostrando, é assim que se faz. E se tiver mais coisa, bom, nós vamos fazer. Se tiver mais coisa, nós vamos fazer para os trabalhadores. Porque nesse país, a gente aprendeu, ninguém larga a mão de ninguém. Um abraço e boa sorte. Muito bem, nós acabamos de acompanhar ao vivo o discurso do presidente Lula, bastante forte e intenso, mas que basicamente o presidente Lula disse: vamos continuar abrindo novos mercados para diminuir a dependência com os Estados Unidos, mas em vários momentos Lula disse que o Brasil continua aberto para as negociações. Ele citou a respeito do etanol, que é um dos pontos que os americanos também querem negociar com aqui a nossa nação, mas ficou muito claro no discurso do presidente Lula que o governo está procurando alternativas. Agora mesmo o presidente disse que 400 novos mercados foram abertos nos últimos tempos. E também o presidente Lula falou dessa expansão, dessa busca de novos lugares para a gente vender nossos produtos. Mas, basicamente, durante essa hora, né, que nós acompanhamos ao vivo aqui na Record News, as autoridades disseram que vai ter uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para os exportadores, mas não é qualquer pessoa que vai ter acesso, vai ser necessário comprovar que você é prejudicado, porque em outros momentos algumas linhas de crédito foram acessadas por pessoas que não precisavam disso. E também o Fernando Haddad disse que vai ter uma questão de taxas, onde quem exporta vai receber um valor um pouco maior, de 3%, como se fosse um cashback, de certo modo. E isso acaba fomentando e ajudando os exportadores. É claro que a gente vai continuar acompanhando todas as repercussões e o que vai acontecer daqui para frente em relação ao tarifaço, e você sempre vai acompanhando em tempo real aqui com a gente na Record News.